Olá, alunos! Então, após a pesquisa de vocês, eu vou dar um andamento do que vocês poderiam ter respondido, né, em cada uma das questões, das 3 questões propostas aqui. Então, após a pesquisa de vocês, que vocês devem ter visto diversos fatos sobre ela, há diversos textos, diversos vídeos, diversos filmes que fazem referência a esses eventos, que são relatados no Diário da Anne Frank, né? Tem um museu todo dedicado, que é um museu em que realmente é o anexo em que ela, a família dela, a outra família e o senhor ficaram escondidos. Então a gente tem, até hoje esse anexo é visitado, tá? E revisitado todos os dias. Então, para a questão 1, o que é muito interessante? Seria errado a gente classificar o texto dela como um texto de memória, e mais especificamente como memória literária? Não, não estaria errado. Pensando que a gente está falando de representações que aconteceram, né? Que para nós, hoje, os textos dela são textos de memórias. E textos de memórias literárias, porque eu não sei se vocês puderam ter acesso, mas ela fala sobre temas gerais, como amor, liberdade, família. Ela fala também sobre conflitos pessoais, como relações conflituosas que ela tinha com a mãe, com a irmã, uma relação muito afetuosa que ela tinha com o pai. Ela era uma pessoa de personalidade muito forte, né? Então ela tinha alguns conflitos dentro dessa situação do anexo, mas a gente poderia sim, como hoje, leitores de hoje, considerar o texto dela como um texto de memórias literárias, porque ela trabalha figurativamente, ela trabalha com a estética, muitas vezes, né, em seus textos, para aproximar a gente do que ela está narrando ali, por mais que não tenha sido um livro pensado em publicação. A questão 2. Como está na base do nosso processo de rememorar eventos de nossas vidas, as memórias literárias são responsáveis por viver uma época por meio de lembranças pessoais. Então, onde que estaria essa metáfora do trovão, né? A metáfora, nesse aspecto, poderia ser até essa própria questão do período em que ela vivia, né? Essa questão do período conflituoso, do nazismo, dos oficiais, em que eles viviam, os judeus nesse período viveram o tempo todo com muito medo, né? Muitos escondidos, muitos fugiram, muitos perderam familiares. Então a metáfora do trovão como aquele que vem e muitas vezes, né, assusta, afasta e que pra gente tem ideia de coisas que podem vir piores depois, né? E na questão 3, né, quais são as ideias? Ela apresentou suas ideias de maneira vívida? Sim, ela apresenta. E quais elementos? Quais são os elementos, de modo geral, que trabalham com essa questão do texto mais vívido, né? São as próprias figuras de linguagem. Então essas figuras, elas dão imagens, né? Elas transformam muitas vezes as palavras em imagens mentais. A gente teve a imagem da selvageria, a gente teve a imagem do trovão, né? A gente teve essa imagem desses alicerces que estruturam, né, que é a ideia das esperanças, em que a esperança dela não pode ser construída sobre alicerces. Então a gente pensa até em prédios, né? Alicerces de confusão, miséria e morte. Então a gente pode perceber que realmente ela tem as suas descrições muito figurativas. Então, realmente, a gente pode ter isso como uma aproximação, isso como uma construção imagética do texto escrito. Tudo bem? Então, as suas respostas, né, têm que estar mais ou menos seguindo esses padrões, tá? Não precisa necessariamente ser uma resposta tal qual a minha, até porque vocês reparem, eu não coloquei um gabarito fechado, mas ambientei o que deveria estar nas respostas de vocês. Então, até a próxima aula, que a gente já vai começar a estudar um outro conteúdo. Bom estudo para vocês. Tchau!